Em poucas palavras. Um olhar sobre o mundo, a vida e a sociedade, à luz da Palavra de Deus, com Augustus Nicodemos. Olá, você que nos acompanha no programa Em Poucas Palavras, fique atento, porque quem sabe a sua pergunta estará no programa de hoje. Eu sou Nadson Matias, agradecendo sempre a sua audiência e participação. Comigo, Pastor Augustus. Querido ouvinte, Nadson Matias, graças a Deus por mais um programa. Paz do Senhor para você que nos ouve. Amém. O Antigo Testamento relata em diversas ocasiões que Deus falava com o povo através dos sonhos, visões e revelações específicas com o seu povo e com as nações em geral. No Novo Testamento, temos os exemplos de Ananias, sendo enviado por Deus até Paulo depois de uma visão. Na experiência de Pedro e o centurião Cornélio também, Paulo foi alertado de um evento infortúnio em relação à sua vida pelo profeta Ágabo. O próprio Paulo viu um macedônio em visão dizendo para passar por aquela região e ajudá-los. Como podemos entender estes eventos? Sonhos, visões, pressentimentos. Como a Bíblia trata disso? Tema de hoje é enviado por uma de nossas ouvintes internautas. Pois bem, pastor, sempre que eu mando a pauta para o senhor antes um pouquinho, né? Se você olha hoje... Às vezes 5 minutos. Né? É verdade, você me entregou agora, né? Então, pois é, correria. Mas então aí ele responde, hoje o senhor pegou, né? Hoje está pedreira. São os ouvintes que mandam aí as perguntas e eu fico tentando escolher aí as melhores para causar um pouquinho de dificuldade. A gente tem curiosidade, a gente quer saber. Sem dúvida. A gente Vamos quer lá, saber. Né? Que a gente puder ajudar, estamos aí. Então ela diz assim, o meu nome é Márcia Barroso, eu sou do Rio de Janeiro. E ela diz, eu tenho uma dúvida, tenho muitas sensações, pressentimentos que se realizam. Inclusive, tive um sonho em detalhe acerca do falecimento do meu marido há 2 anos. Gostaria de saber se são apenas pressentimentos, revelações de Deus sobre a minha vida pessoal, em vista dessas questões da Bíblia, como eu citei agora há pouco. Como é que Deus usa esse recurso, se ainda hoje, para orientar o seu povo? Se não, como é que nós podemos entender essas questões à luz da Palavra de Deus? Nadson, essa é uma questão difícil e delicada. Mas, como sempre, nós vamos tentar abordar à luz da Palavra de Deus. A pergunta é, existe na Bíblia, no Novo Testamento, nas cartas que os apóstolos nos escreveram, alguma orientação do tipo assim, Deus vai nos guiar e Deus vai nos mostrar o futuro através de sonhos, de visões, de pressentimentos ou premonições? A resposta é não. A resposta é não. Não há exemplo na Bíblia, não há promessa na Bíblia, não há nada na Bíblia que nos garanta que Deus está por detrás desse tipo assim. A pessoa tem uma intuição, a pessoa tem uma premonição, uma espécie de visão com relação às coisas futuras. É verdade que você encontra no livro de Atos alguns casos como esse que você mencionou aí. Mas todos esses casos em que alguém recebeu uma revelação de Deus tinha a ver com o destino de outra pessoa ou uma situação relacionada à história da redenção, como é o caso do profeta Ananias, a quem Deus revelou que viria uma fome e a quem Deus revelou que o apóstolo Paulo haveria de ser preso em Jerusalém. Fora isso, você não encontra exemplos no livro de Atos de Deus encaminhando, guiando as pessoas normais, quando eu falo normais, os apóstolos, né? A exceção dos apóstolos, nessas questões cotidianas da vida, não é? Paulo uma vez teve uma visão, quando lá em Corinto, em que Deus apareceu e lhe disse para ele falar e não se calar, porque ele tinha muitas pessoas naquela cidade, né? Muita gente, muito povo naquela cidade. Paulo também relata uma ocasião em que ele foi levado até o 3º céu, onde ele lá ouviu palavras inefáveis que ele não quis revelar. Ele, inclusive, não disse o que é que ele viu lá, né, nessa visão, nesse transporte. Não podia até mesmo dizer. Não podia dizer. E, inclusive, ele levou 14 anos para dizer esse fato. E ele só disse quando foi provocado por falsos profetas na região da cidade de Corinto. Ou seja, a maneira pela qual o Novo Testamento ensina o cristão
quanto à vontade de Deus, tem a ver com conhecer os princípios bíblicos, o uso do bom senso, escutar os conselhos e aguardar na providência de Deus quando Deus vai abrindo portas ou fechando portas. Essa questão de sonhos, de revelações, de visões e de profecia, isso é muito subjetivo e acaba concorrendo com a palavra de Deus. Uma vez, Nath, eu fui pregar numa igreja sobre casamento e quando terminei, uma pessoa chegou e disse assim: pastor, tem uma profetisa aqui na minha igreja que fica profetizando a respeito do meu casamento. Eu sou casado com uma mulher descrente. E essa profetisa chega para me dizer constantemente: Deus tem uma serva reservada para você, temente a Deus, que ama a Deus, não é? Esse seu casamento com a descrente não é de Deus e Deus tem uma serva para você. Aí esse homem me perguntou: pastor, essa profecia é do Espírito Santo? Eu disse: meu irmão, não pode ser do Espírito Santo, porque o Espírito Santo já falou através de Paulo o seguinte, está lá em 1 Coríntios 7. Se o irmão tem uma mulher descrente e a mulher consente em viver com ele, não a deixe. A sua mulher descrente consente em viver com o irmão? Sim, sem problema, pastor. Ela vive comigo, vive bem, cuida da nossa família e tudo mais. Eu digo, então, essa profecia aí, ela não é de Deus. Vai ver que essa ungida aí é a própria né? É a própria serva. Interessada. Bom. Então, entende qual é a dificuldade com essa questão de sonhos, visões e revelações? É que elas acabam concorrendo com a única regra de fé e prática que nós temos, que é a Escritura, a palavra de Deus, não é? Se é Deus que está por detrás de um sonho, de uma profecia, de uma visão, então estas coisas são infalíveis e são inerrantes e, portanto, elas têm o mesmo peso da palavra de Deus. Então, nós não podemos admitir duas fontes de conhecimento ou de... Especialmente aqueles que dizem, assim diz o Senhor, assim, né? diz o Senhor, não é? Então, nós temos mais que nos apegar na palavra de Deus, aprender a Bíblia, aplicar os seus princípios no dia a dia e tomar cuidado com estas impressões, sonhos e emoções. Muita coisa é da cabeça da pessoa, muita coisa é dos sentimentos da pessoa e a pessoa precisa ter cuidado porque existem espíritos enganadores. Paulo encontrou na cidade de Filipos uma moça possuída por um espírito de adivinhação, era coisa do diabo. E Paulo expeliu aquele demônio que saiu da vida daquela moça. E diz lá o texto que era uma escrava, né? Que os proprietários daquela escrava, que era dominada por esse espírito adivinhador, ganhavam muito dinheiro com ela. Na certa, porque ela acertava, né? Porque ela predizia o futuro e acertava, batia direitinho, por isso ganhava muito dinheiro. Mas era coisa do diabo, né? Então precisa ter cuidado com isso. Com relação a essa passagem lá de Paulo com a jovem adivinhadora, eu sei que a gente tem o princípio, por exemplo, de que toda verdade é verdade de Deus. Mas a gente tem que importar com a fonte que diz, não? A gente tem que se importar com a fonte que diz, não é? Porque eu entendo o que você está dizendo, porque a moça adivinhou, inclusive, que Paulo e Silas eram servos do Deus Altíssimo, não é? Exato. Mas mesmo assim, Paulo não se impressionou com isso não e expeliu o demônio, né? Estava dizendo a verdade, mas a possessão era uma invasão demoníaca, né? Na vida daquela moça, era um estado de opressão, não é? E de engano. Então Paulo repreendeu e fez correto, né? Expulsando o demônio daquela pessoa. Então, deixa eu dizer mais uma coisa aqui, Nathan. Veja bem, eu não posso dizer que Deus hoje, eventualmente, ele não possa tratar de forma direta com a pessoa. Preveni-la de alguma coisa. Eu não posso dizer que Deus não faz isso, tá? O que eu posso dizer é que essa não é a maneira regular, ordinária, comum, pela qual Deus guia os seus filhos. Eu digo isso com base no Novo Testamento, onde a gente não encontra nenhuma orientação para buscar a vontade de Deus através de sonho, profecia ou coisa dessa natureza. Vamos supor que Deus eventualmente dê uma revelação pessoal, não de uma nova verdade, né, mas uma revelação pessoal a alguém. Aquilo é entre a pessoa e Deus. Como o caso da Márcia. Aquilo é entre a pessoa e Deus. Isso não pode virar doutrina. Ela não pode chegar assim e dizer para a igreja: Deus me revelou que todos nós aqui temos que vestir azul. Tá? Isso não pode, porque você sabe que muitas das doutrinas e práticas erradas no meio neopentecostal vêm exatamente disso aí.
A pessoa diz que Jesus lhe apareceu, um sonho, um anjo apareceu, que a pessoa teve uma visão em que Deus apresentava um novo modelo, apresentava uma nova estratégia, uma nova forma de culto, e aí então aquilo passa a ser norma para a vida da igreja. Isso aí não pode. A Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática. Eu, pessoalmente, tenho dificuldade com estas revelações individuais e tudo mais. Em acontecendo, a gente não pode nem julgar se é verdade ou não, não é? Porque como a gente vai julgar isso? Mas em acontecendo, é uma questão entre a pessoa e Deus, e isso não pode funcionar como doutrina, norma, princípio, ou ter aplicação pública. Aplicação pública é dos princípios da palavra de Deus. Que rege a tudo, né, nessa questão, ou seja, é a base última dessas questões. Tendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo seu Filho, Jesus Cristo. Que está aí na Bíblia, claramente. Isso. Né? A Confissão de Fé de Westminster, da Igreja Presbiteriana, diz que cessaram aqueles modos antigos de Deus se revelar. Então, nós temos apenas a palavra como sendo a revelação final e última de Deus. Senão a coisa fica aberta, né? A história completamente fica aberta. Como na Igreja Católica. A Igreja Católica acredita em revelação continuada e progressiva, e é por isso que eles adicionaram à teologia bíblica questões que não estão na Bíblia, como o purgatório, a adoração de Maria, mediação dos santos e uma série de outras coisas. Tá bom. Bom, vamos chegando ao final do programa. Lembrando aqui, inclusive, que o senhor falou agora há pouco, que é uma coisa que eu ouvi certa feita, alguém dizendo algo, e ele dizendo, olha, eu testemunhei um determinado apóstolo, né, nesses tempos atuais, dizendo tais coisas, e aí a gente foi confrontar, poxa,